mileto é nutritivo? Para eu conseguir esclarecer essa dúvida a você, eu vou apresentar a composição nutricional desse alimento e comparar ele a alimentos que comumente você conhece, como trigo, arroz, milho, amaranto, chia, quinoa, que a gente está bastante aí acostumado, ok? A composição geral do mileto se dá basicamente o seguinte: por ele ser um cereal, o maior componente, o maior nutriente é o carboidrato. Então temos aí em média 72% de carboidrato, vindo depois 12% de proteína, 6% de gordura, 8% de fibras e 1% de minerais. Quando eu comparo a composição de carboidratos presentes no mileto, o teor de carboidratos é menor do que o arroz, é menor do que o milho, do que o sorgo, do que o amaranto e que a quinoa, inclusive. Só que o teor de carboidrato do mileto, ele é superior ao trigo e à aveia, por exemplo. Quanto ao teor de proteínas, o mileto ganha, tem maior teor proteico que o milho, que o arroz e tem de forma semelhante aí ao sorgo. Em relação aos aminoácidos, o teor dele de lisina, esse aminoácido essencial, é inclusive maior que o do trigo e da cevada. Quando a gente compara o mileto com a quinoa e o amaranto, o teor de proteínas pode parecer de forma semelhante ou, em alguns casos, a quinoa e o amaranto pode se dar um pouquinho maior. No caso da chia, é bem maior também que o mileto. Quando a gente fala sobre gorduras, o mileto, ele é um cereal rico em gorduras, sim. Ele, comparado a outros cereais, ele tem uma quantidade bem superior. Inclusive, superior aqui ao milho, superior aqui ao arroz. Só que ele, apesar de ter essa quantidade de gordura, que inclusive é um desafio tecnológico, porque a alta quantidade de gordura dificulta o processo de estabilidade e inclusive validade de determinados alimentos, ele tem uma quantidade de gordura inferior à aveia, ao amaranto, à quinoa e à chia também. Quer dizer, apesar dele ter uma quantidade superior que o arroz e que o milho, ele perde, tem uma composição muito menor quando a gente compara ele com a aveia, a chia, por exemplo. Em relação às fibras alimentares, o mileto tem uma quantidade superior de fibras que o arroz, novamente, e o milho. Mas tem uma quantidade semelhante ao sorgo, o amaranto e a quinoa também. Só que no ponto de vista de fibra, comparado ele à chia, à aveia, ele perde. Ele tem uma quantidade inferior. Quando a gente fala sobre minerais, o fósforo, o manganês e o potássio se destacam nesse cereal. Porém, isso é muito dependente do solo que ele é produzido. Então, variações você pode acabar encontrando. Segundo os estudos, ele tem uma quantidade de minerais semelhante ao trigo, mas superior, mais uma vez, ao milho e arroz. Tá percebendo que ele é nutritivo? Se esse vídeo foi interessante para você conhecer um pouquinho essa composição e acredita que possa ser útil para outra pessoa, você compartilha também. É importante a gente divulgar esse conhecimento para que, quem sabe, assim a gente possa despertar o uso dessa cultura em maior potencial aqui no Brasil e ter produtos e os grãos de mileto disponibilizados na gôndola daqui para frente.